Olá, queridos, tudo bem? Espero que você esteja bem. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Bem-vindo a mais um comentário bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição está uma maravilha, está uma bênção, porque o comentário hoje vai nos falar a respeito da importância que é o ensino da palavra de Deus na igreja, no meio do povo de Deus. A lição de hoje é a lição de número 11 desse terceiro trimestre de 2020, cujo título da lição é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Deus abençoe você grandemente. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu quero te convidar para que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Também não esquece de ativar o sininho para que você possa receber as notificações assim que nós estivermos postando os vídeos aqui no nosso canal, ok? Você se inscrevendo, você compartilhando, você vai estar nos ajudando a semear a palavra de Deus. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, com amigos, com parentes, com pessoas da própria Irmandade, não é? Deus abençoe você grandemente, então vamos à nossa lição de hoje. Na lição anterior, nós vimos que nós devemos provar se os espíritos vêm de Deus. A Bíblia vai nos ensinar de que existem falsos profetas e falsas profecias. Esses falsos profetas e essas falsas profecias não é de agora, não é deste século. Isso vem desde o Velho Testamento. E a igreja primitiva também sofreu com isso, e a igreja ao longo dos anos ela convive com esse tipo de problema. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos ter a mente de Cristo, nós devemos ter a mente de Deus na nossa vida, e nós devemos ter o Espírito Santo do Senhor para sabermos fazer essa identificação, identificarmos quando aquele é um falso profeta ou aquela é uma falsa profecia. Então, esse foi o assunto da lição anterior. Na lição de hoje, nós vamos aprender a importância que é a palavra de Deus para nós. Quando a Bíblia vai ensinar através de Esdras, quando ele recebe do rei Artaxerxes I uma carta autorizando que ele vá para Jerusalém, todos aqueles que quisessem acompanhá-lo, que fossem também para Jerusalém, para que ali ele pudesse ensinar a palavra de Deus. Vejam que Esdras era um sacerdote e escriba que dominava a lei de uma forma linda, de uma forma exemplar. E acredito eu que, pelo que a Escritura mostra, não teria outra pessoa mais capaz naquela época, inclusive o próprio rei Artaxerxes via isso nele. E é interessante que provavelmente Esdras não nasceu dentro do território judeu, né? Esdras provavelmente nasceu lá mesmo na Babilônia, entre os cativos da Babilônia. Então, mas ele se aperfeiçoou no ensino da palavra, ele se aperfeiçoou na lei, de maneira que o rei Artaxerxes o autoriza então, e ele vai ali por volta do ano 457 a.C., ele vai com uma comitiva de 1.800 pessoas para Jerusalém, para ali ele ensinar a palavra de Deus. Então Esdras era um sacerdote e escriba que tinha um domínio da lei. E claro que a gente sabe que Deus estava trabalhando, né, nos bastidores. Entendemos que, por exemplo, quando você vê a questão do rei Artaxerxes, o que Artaxerxes ganharia nisso, em mandar esse sacerdote para Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros de distância, para ali ensinar a palavra do Deus de Israel? Então, isso não é algo comum, era realmente um chamado de Deus, era um avivamento da parte de Deus. Por isso que o tema desse trimestre, né,
é o avivamento em tempo de crise. Então a gente vê ali que houve um avivamento da parte de Deus, onde Artaxerxes então autoriza Esdras e ele vai com a comitiva ali de 1.800 pessoas, com alguns cabeças e também alguns sacerdotes para fazer esta grande obra. Ele teve um trabalho fundamental ali no meio do povo judeu, né, quando aqueles cativos, um pequeno grupo de cativos, ali se restabelece novamente em Jerusalém, né? Então os judeus estavam crescendo. A gente vai ver, lendo a história, lendo a palavra de Deus, que os judeus estavam progredindo, eles estavam crescendo aos poucos. Entretanto, faltava o principal, que era a palavra de Deus, né? Precisavam do conhecimento, onde talvez isso tinha se perdido ao longo dessas décadas, onde eles tinham ali ficado cativos durante o cativeiro da Babilônia. Mas nós vamos à lição nesse momento e vamos ver que no decorrer desta lição, como Deus vai usando Esdras, né? E como a palavra de Deus ela vai tendo importância para o povo e, consequentemente, também nós aprendemos que a palavra de Deus é importante. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Né? Glória ao nome do Senhor. Vamos então. Lição 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Texto áureo. E provar uma boa palavra de Deus. Hebreus 6, 5a. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. A nossa leitura, a palavra de Deus é inspirada, a palavra é digna de confiança, Deus confirma a sua palavra, a palavra de Deus deve ser lembrada, a palavra deve ser semeada e a palavra é a base da nossa vitória. A leitura bíblica em classe, Esdras capítulo de número 8, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gesso, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratus, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai ou Bebai, e com ele 28 homens. E os filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Qual é o objetivo desta lição? Mostrar a eficácia da palavra de Deus. E os objetivos específicos: discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. E o nosso comentário, a introdução diz: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém
a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Artaxerxes envia Esdras. Primeiro tópico. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. É interessante que após a ascensão de Ciro e os demais governantes, embora, né, tem ali o Cambises, né, que foi aquele rei que autorizou que parasse a obra, mas logo em seguida também teve aquele sacerdote que ficou só um ano também no governo. Mas os reis que vieram após, né, os reis persas que vieram após, eles realmente eram bastante simpáticos com o povo judeu. Por que eles eram simpáticos? Acredito eu, amados, que era realmente o trabalhar de Deus, né? Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito e ele precisava ser cumprido. Porque a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Então Deus tem seus planejamentos. Então, acredito eu que esses governantes que estavam num governo persa, esse é um pensamento meu, né? Esses governantes que assumiram ali, eles eram simpáticos aos judeus, eles eram simpáticos ao povo de Deus, por quê? Porque eles eram usados por Deus, porque Deus tinha um propósito que era restaurar novamente o culto, restaurar a adoração. O período do cativeiro havia se encerrado, né? E Deus estava dando uma nova oportunidade para o seu povo, para aquela geração. Então acredito que dessa forma, né, é que os reis persas, esses monarcas, eles eram tão simpatizantes com os judeus, né, com os ensinamentos, e é o que a gente vai ver hoje, quando o próprio Artaxerxes manda que Esdras vá para Jerusalém para ensinar, olha só, ensinar a palavra de Deus, né? Coisa linda, coisa maravilhosa que só Papai do Céu sabe fazer. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e que, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras 7, de 12 a 26. Através desta carta, o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos, rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então nós estamos observando aqui que o rei faz um decreto, né, onde ele autoriza Esdras que vá para Jerusalém. E além de tudo isso, ele determina que com ele seja levado riquezas, né, que esses sacerdotes, que esses levitas, eles fiquem isentos de pagar impostos, né? Enfim, veja que tudo estava assim canalizado para a verdadeira adoração ao Deus de Israel. Então, o que moveu o coração desse rei? O que fez com que esse rei, né, mandasse com que Esdras fosse para Jerusalém fazer um trabalho, uma obra tão bonita?
era a mão do Senhor que estava operando ali, né? Glória ao nome de Jesus. Então, qual é o ponto central aqui da nossa lição? É a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. E é aquilo que está escrito, né? A palavra de Deus é eficaz e penetrante, como uma espada de dois gumes que penetra até a alma e o espírito, e faz divisão entre as juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, Esdras 8:2, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem, e Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 35. Então ele sai ali na sua comitiva, né? Mas ele fica inibido de pedir escolta para o rei. Por quê? Porque eles vai ensinar, né? Era talvez um dos ensinamentos do próprio Esdras, que Deus os guardava. Então a gente observa que se você está com a sua confiança em Deus, você não pode temer a nada, né? Você não pode temer a ninguém. Então Deus é quem te guarda. A Bíblia diz, o Senhor é quem te guarda, né? O Senhor guardará a tua entrada e o Senhor guardará a tua saída. Então Esdras saiu nessa convicção de que Deus guardaria a sua entrada e que Deus guardaria a sua saída. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E nós precisamos garantir aquilo que nós pregamos. Se eu prego que o meu Deus é grande, eu preciso provar para o mundo, através das minhas ações, que o meu Deus verdadeiramente é grande. Se eu prego que o meu Deus, ele vai me guardar, então eu tenho que mostrar através da minha atitude, das minhas atitudes, das minhas ações, de que verdadeiramente eu confio em um Deus que é poderoso para me guardar. Eu acho ridículo, eu acho uma coisa, uma aberração, um líder espiritual, um pastor de igreja, por exemplo, né? Desses que se dizem famosos, andar com segurança armada. Eu nunca presenciei, mas eu ouço falar, pode ser que seja verdade, eu ouço falar de alguns que andam com segurança armado. E aí eu fico pensando, né? Você confia mais no segurança, você confia mais na arma do segurança do que no Deus que você serve? E o salmista vai dizer, uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Ou seja, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos guardar, né? Quem é o homem para desafiar a Deus? Então é melhor nós termos Deus do nosso lado, nos protegendo, nos guardando, do que termos o homem. Então eu acho que não fica legal, né? Uma pessoa, um servo de Deus, que se diz um líder espiritual, que prega a palavra, que prega a verdade, ficar segurado na confiança dos homens ao invés de Deus. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha segundo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, Esdras se encontra com Neemias e ali eles formam, né, uma dupla espiritual cheia da graça de Deus. Tanto Neemias quanto Esdras eram grandes homens de Deus, compromissados com a verdade, compromissados com
com a lei, né, compromissados com as coisas de Deus, e era tudo o que precisava o povo naquele momento. E eu acredito que aquela nação foi uma nação bem privilegiada por ter esses homens de Deus ali, né? Eles foram bem abençoados. Glória ao nome do Senhor. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, Neemias 8:1, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares, Neemias 8:4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias, capítulo 8, versículo 8. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Neemias, capítulo 8 e versículo 12. Então, queridos, vamos fazer aqui uma leitura. Vamos conferir aqui. Neemias, capítulo 8 e versículo... do versículo 8 ao versículo 12. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tisata, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar poções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Que coisa linda quando nós vemos pela palavra de Deus que o povo ficou impactado, né? Eu imagino aquelas pessoas, há muito tempo eles não ouviam, né? Porque o que era ensinado lá na palavra de Deus pelo livro de Deuteronômio, é que a cada 7 anos tinha que ser feita uma santa convocação para que ali fosse lida a lei perante o povo. Além do mais, todos os sábados essas leituras eram feitas, né, ali nas sinagogas, era feito ali no templo, né? E é provável, inclusive, que as sinagogas, a origem das sinagogas se dá ali naquele período do cativeiro, porque o povo não podia mais congregar no templo. O templo tinha ficado para trás, né? O templo de Salomão. E todos os sábados eles estavam ali para aprender, eles estavam ali para ouvir a lei. Mas o que nós observamos? Que aparentemente parece que há muito tempo, quase nunca ou nunca, aquela geração ouviu a lei do Senhor. Aquela geração ouviu, né, os mandamentos de Deus ali. E quando Esdras, juntamente com a sua comitiva, ele começa a fazer a leitura e os sacerdotes vai explicando para o povo, né, o que estavam ali do lado, foi explicando para eles como é que era, o que estava dizendo aquilo, o que Deus estava determinando através daquela palavra. Foi uma coisa tão linda. E o povo se emocionou com aquilo, o povo ficou impactado pela palavra de Deus e o povo começou a chorar.
Imagine aquela nação chorando, imagine o pranto daquelas pessoas chorando, né? Provavelmente era choro de lamentos, né? Como que diz assim: ah, Senhor, essa é a tua palavra e nós não ouvimos, nós não atendemos, né? Ou não sabíamos, ou não sei, mas um sentimento assim profundo tomava conta do povo. E aí, mas a Bíblia vai dizer que Esdras e Neemias, eles se levantam e também os sacerdotes ali vai animar o povo, dizer: não, gente, para com isso, não vamos chorar, se alegrem, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É a vossa força, se alegrem em Deus, vamos nos regozijar, vamos comer a gordura da terra e as doçuras. Parece até um paradoxo hoje a gente falar comer gordura e doçura, né? Tudo que eles é ensinado hoje que você não deve comer, mas era a riqueza, né? Era a riqueza da época, né? Então era um deleite para eles. Então vamos nos deleitar, vamos nos confraternizar, vamos nos alegrar, porque a palavra de Deus está sendo ensinada, a palavra de Deus está sendo pregada, e nós ouvimos agora Deus falando através da sua palavra, e a Bíblia vai dizer que o povo então ali seguiu o conselho deles e foram comer, e foram beber, né, as doçuras da terra, e eles foram se alegrar. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações e aguardarem tudo o que lhes tinha mandado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Né? E esse aí é aquela palavra onde Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a palavra de Deus vai mostrar o próprio Jesus, mandando que que os seus discípulos e ensine a sua palavra em todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então é um mandamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a lei, Jesus, a graça. Então a gente vai ver sempre o ensino, o Senhor dizendo que nós precisamos guardar, que nós precisamos ter a palavra, que nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, porque o maior avivamento está em temer. A Bíblia diz, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Este é o maior avivamento da igreja. Este é o maior avivamento que um servo de Deus, que um homem ou mulher de Deus pode ter. É ouvir a palavra de Deus e temer. Quem ouve e teme e guarda a palavra de Deus no seu coração é que possui o verdadeiro avivamento. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Isso Paulo ensinando a Timóteo. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Palavra idôneos quer dizer experiente. Idôneo não é idoso, né? Idoso fala sobre idade, uma idade avançada, mas idôneo fala de experiência, né? Pessoa que tem experiência acumulada. Então seja idôneo para também ensinarem os outros. E ele diz aqui: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, é preciso que haja dedicação ao ensino, é preciso que
o ensinador, ele busque os ensinos, ele busque o conhecimento. Como? Estudando. Ah, mas eu já ouvi falar de alguns, aliás, uma instituição evangélica, né, que fala que não precisa você estudar, porque baseado no que está escrito lá na Epístola ao João, que diz: o Espírito vos ensinará tudo, né, todas as coisas. Então essas pessoas dizem assim: não, o Espírito é quem vai ensinar, então a gente não precisa ler, a gente não precisa estudar a Bíblia. Mas não é bem assim, né, queridos? O que a Bíblia ensina, o que Jesus vai dizer é que nós precisamos examinar, né? Jesus vai dizer que nós precisamos examinar. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Examine. Jesus vai dizer em outro momento: vós errais em não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Vamos lá. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Neemias capítulo 9, versículo 1 a 3 e 38. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, o ensino da palavra de Deus, ela vai gerar temor. O ensino da palavra de Deus, ela vai gerar em nós fome. Fome da palavra. Fome e sede da palavra. Você vai querer cada vez mais se alimentar. Cada vez mais você vai querer, a sua alma vai sentir fome e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, né? E é isso que nós precisamos para a nossa vida. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida daquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações na nossa vida. Letra A, o crente é honesto a toda prova. Letra B, o crente jamais mente. O crente tem um testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Jesus disse: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. O crente, letra D, vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeie entre vós. E a letra E, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Então, queridos, observem que o ensino da palavra de Deus vai mudar o seu caráter. O ensino da palavra de Deus vai transformar, ela vai moldar, a palavra correta é essa, né? Ela vai moldar o seu caráter. Se você fazia algo, você já não, que era ruim, que era errado, você já não vai fazer mais. Se você roubava, você já não rouba mais. Se você mentia, você já não mente mais. Se você traía a sua esposa, quando você passou a conhecer a palavra de Deus, apesar que o cristão aceitou Jesus, né? Ele já é uma nova criatura, ele não pode estar fazendo esse tipo de coisa. Aliás, ninguém pode, mas o cristão ele tem que ser consciente de que é pecado e que isso vai gerar
morte, né? Então, essas coisas que ele fazia antes, ele não faz mais, né? Se ele cometia coisas que, por exemplo, lesava o seu patrão, ele não lesa mais. Se ele comprava e não pagava, ele agora tem que ser honesto, né? E, e ele tem que ir atrás daqueles que ele devia e fazer o seu acerto, né? Não é porque aceitou Jesus que, eu agora aceitei Jesus, sou uma nova criatura, e aí você esqueceu da sua dívida anterior. Não, você vai pagar os atrasados, né? Você vai negociar com seus credores para que você possa sanar a sua dívida e você ficar em paz com Deus e em paz com os homens. Então a palavra de Deus, ela nos molda, a palavra de Deus, ela nos lapida, a palavra de Deus, ela muda o nosso caráter. Então quando Zaqueu, né, que estava acostumado a roubar o povo, quando ele recebeu Jesus, ele foi impactado de tal forma que ele disse: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, olha só, aquilo era a transformação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma o caráter do homem. Glória ao nome do Senhor. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Consideremos, o conhecimento consolida a força. Provérbios 24, 3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 12. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Vemos que na palavra que Paulo dava, os aconselhamentos, né, que Paulo dava para Timóteo, Paulo vai dizer: tu, pois, meu filho, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, veja, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, há uma necessidade grande que o obreiro, né, principalmente, claro, todos nós precisamos da palavra de Deus. O próprio salmista vai começar no salmo de número 1, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Paulo vai ensinar para Timóteo: Timóteo, procura, né, apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então, todos nós, independente de ser obreiro ou não obreiro, sendo servos de Deus, precisamos buscar a palavra do Senhor. Precisamos buscar o conhecimento na palavra de Deus. Entretanto, o obreiro, a esse, maior responsabilidade porque o obreiro, principalmente o bispo, presbítero, o pastor, evangelista, esses têm a função de ensinar. Esses são ensinadores, né? Eles foram chamados para isso, foram separados para isso. Então, é obrigatório que todo obreiro, que todo servo de Deus estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Claro, nós temos todos os subsídios, nós temos livros, né, onde nós buscamos nos livros as informações. Entretanto, a maior fonte é a própria palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela interpreta a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é a inspiração na sua própria interpretação. Então você consegue, pela palavra, você entende a palavra. Então estude a palavra de Deus. Isso é extremamente necessário, né? Principalmente para os obreiros da casa do Senhor. Glória a Deus. Bom, queridos, nós vimos que quando Esdras vai para Jerusalém, ele vai com a comitiva. Na sua bagagem estava ali o ensino. Ele precisava levar o ensino para aquela multidão. Ele precisava levar o ensino para aquelas pessoas, porque o ensino fazia parte do grande avivamento. E o que a gente vai encontrar na palavra de Deus? A falta do conhecimento produz a morte. A falta do conhecimento produz a morte. Oséias capítulo 4 e versículo 6. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Um dos grandes exemplos está no próprio Senhor Jesus, quando ele é tentado, por Satanás. E Jesus vence naquele diálogo que ele é tentado ali no deserto, quando a Bíblia diz que após 40 dias e 40 noites dele haver jejuado, a Bíblia diz que ele foi levado ali para o deserto, e ele foi tentado pelos demônios, ou por Satanás. Ele foi tentado por Satanás. E Jesus venceu Satanás como? Pela palavra. Jesus disse, está escrito. Está escrito. E ali Jesus vence o demônio. Então isso é um ensino para nós. Vamos vencer como? Através do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos, porque na hora que Satanás vier com suas artimanhas, na hora que Satanás vier com seus artifícios, para querer nos derrubar, então nós temos a palavra de Deus, que é luz. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é luz. Então a gente vai ver que a palavra de Deus vai iluminar o nosso caminho e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Claro, queridos, que a palavra de Deus ela traz um impacto grande. Ela traz um impacto grande, ao ponto que você vai ver que os judeus choraram quando Esdras leu ali a palavra. Quando ele leu a lei para eles, eles choraram, eles sentiram muito com aquilo. E aí faz me lembrar naquela passagem de Apocalipse, quando João vê lá um livro que estava selado e alguém diz que, e pergunta, uma voz diz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João observou que ali ninguém foi achado digno. E a Bíblia diz que naquele momento João começou a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas aí um ancião se aproxima dele e diz assim, não chore. Eis aqui, aí aponta para Jesus, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então a gente se alegra com isso. Glória ao nome do Senhor. Se alegra com isso, que a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos. Nós conseguimos ver o horizonte através da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você grandemente. Que o Espírito do Senhor continue te dando fome e sede pela palavra de Deus, porque é através dela
que você encontra o caminho que te conduzirá à vida eterna. Bem, queridos, como nós vimos, a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetrante como a espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Deus abençoe você grandemente. E se Jesus não voltar, nos vemos na próxima lição.